Olá, seja muito bem-vindo ao Portal Investidor de Sucesso e obrigado por ter se cadastrado na minha lista. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. O meu nome é Marcelo Vieira, eu sou médico, empreendedor, eu invisto no mercado financeiro há 8 anos e eu sou gestor de um clube de investimento. Então, sobre o que eu vou falar nesse post, nos próximos vídeos, vai ser sobre como que você faz para você montar um planejamento financeiro, investir de uma forma eficiente, tendo pouco tempo. Eu estou considerando aqui que você é um profissional, um empresário, enfim, alguém que está querendo montar sua aposentadoria e que você tem pouco tempo para investir. Como que você faz para pegar o seu dinheiro e investir de uma maneira eficiente, onde você consiga realmente bons resultados, ter uma boa rentabilidade para conseguir juntar a quantidade de dinheiro que você quer juntar, para você realmente chegar lá na frente e ter a independência financeira, ter qualidade de vida. Ou seja, desde você juntar dinheiro e ter uma baixa rentabilidade e conseguir juntar pouco dinheiro, como que você faz para realmente ter uma boa rentabilidade, ter mais dinheiro lá na frente. Tá legal? Então eu comecei a investir no mercado há 8 anos e quando eu comecei eu não tinha a menor ideia de como investir. Então o que que eu fiz? Fui no banco conversar com o meu gerente, perguntar para ele como que eu investia em ações, como que eu fazia para investir. Ele me recomendou alguns fundos de ações e aí eu comecei a minha jornada. Então, quando eu comecei a investir, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo e com o tempo eu comecei a perder dinheiro, comecei a ficar preocupado e então eu decidi estudar, ver como é que realmente se fazia para investir, já que eu estava investindo sem saber o que eu estava fazendo. Então, no que eu comecei a estudar, então eu li 64 livros, fiz dezenas de cursos, passei um bom tempo estudando isso, praticando. Então, eu aprendi uma forma, um jeito de investir na bolsa, tendo pouco tempo, selecionando ações de boas empresas, tornando sócio dessas empresas, como investir em imóveis através da bolsa, através dos fundos imobiliários. Então, eu descobri uma forma eficiente de se investir, correndo menos risco, tendo mais resultado, mais rentabilidade e sem precisar de muito tempo para isso. Porque depois que eu estudei isso tudo, eu cheguei a algumas conclusões e essas conclusões são o necessário para se ter bons resultados. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Então, qual que é a importância, de a gente fazer um planejamento financeiro? A gente sabe que hoje, segundo pesquisa do IBGE, só 1% dos brasileiros alcançam a independência financeira, ou seja, podem viver dos seus recursos. 4% só terminam chegam na sua aposentadoria realmente com uma situação já confortável, sem precisar de ajuda de ninguém. E grande parte ou precisa de ajuda. Aqui, conforme mostra essa revista, essa reportagem, quase 4 milhões de aposentados ainda trabalham e por uma questão de necessidade. Então, realmente, é muito importante que você entenda que você tem que fazer um planejamento financeiro e tem que aprender a investir, porque para você alcançar a independência financeira, você precisa de duas coisas. Você precisa investir, você tem que juntar o dinheiro. Então, se você já tem dinheiro para investir, já consegue juntar uma quantidade todos os meses, ótimo. Se você ainda não consegue, você precisa trabalhar nisso aí, ou você precisa poupar mais, ou você precisa ganhar mais. Fazer alguma coisa para sobrar dinheiro para você conseguir investir. E você precisa aprender a investir, porque senão você vai deixar muito dinheiro na mesa. Se você não investir de uma forma eficiente, você, por exemplo, investe no total 100 mil reais, você vai terminar com 300 mil, enquanto você poderia terminar com 800 mil, com 1 milhão, só pela diferença de rentabilidade, tá? Então, realmente, faz muita diferença lá na frente o fato de você saber investir ou não. Então, como que é a manada? A manada é a grande maioria das pessoas, que segue, que está aí perdida, segue o que o gerente fala, o que a revista fala e não tem mínima noção do que está fazendo. Eles investem em fundos de renda fixa, ou seja, pagam altas taxas de administração para investir numa coisa que eles poderiam investir diretamente num tesouro direto, sem pagar a taxa de administração. Isso corrói a rentabilidade do investimento. Investem em fundo de investimento em ações, também pagam altas taxas de administração e não tem uma boa gestão dos recursos. A gente sabe que a imensa maioria dos fundos de investimento perde
para a média da bolsa. Então, a nossa ideia é superar a média da bolsa e não perder, né? Então, realmente não é um veículo interessante. Fundos de investimento multimercado, né? São fundos de investimento que investem em renda fixa, ações, moedas. Realmente você não acha, muito difícil achar um fundo de investimento multimercado com boa rentabilidade no longo prazo. Poupança rende muito pouco, né? Em torno de 0,5% ao mês. Dependendo da inflação, se a inflação tiver mais de 6% no ano, muitas vezes você passou o ano todo e você não ganhou nada. Você ganhou um pouquinho de dinheiro, mas o seu poder de compra é o mesmo, né? E a previdência privada, que é uma forma muito comum, onde as pessoas pagam uma alta taxa de administração, taxa de carregamento, e elas não conseguem um bom resultado, porque a gestão não é bem feita. E ao longo dos vídeos aí eu vou aprofundar um pouco mais sobre exatamente como funciona isso e por que não é eficiente a previdência privada e os fundos de investimento. Não é uma forma eficiente de investir. Como que os investidores de sucesso investem? As pessoas que investem e têm resultado, que crescem, tá? Elas fazem carteira de ações de boas empresas. Elas aprendem a selecionar boas empresas, se tornar sócio delas e, com isso, conforme os lucros da empresa aumentam, o patrimônio da empresa aumenta, o valor da ação aumenta e você ganha dinheiro com isso. Sendo que isso é muito mais simples do que você imagina, exige muito menos tempo e muito menos conhecimento do que você imagina. O negócio é ir diretamente ao ponto, né? Saber o que você tem que aprender para você ter resultado. Imóveis. Fundo de investimento imobiliário é uma forma muito inteligente de investir. Você pode investir diretamente em imóveis também, comprar um terreno, comprar um apartamento, uma casa, mas o fundo de investimento imobiliário é outra ferramenta nova, muito interessante, que você tem hoje disponível. Você pode investir a partir de R$100, pode começar com um valor muito baixo e que traz excelente retorno se você saber investir. E o Tesouro Direto, que se você quer investir parte do seu dinheiro de uma forma conservadora, é uma forma de você investir em renda fixa sem pagar taxa de administração, né? Então, você vê, essas são as diferenças entre as formas corretas e as formas, digamos assim, que não trazem bons resultados, onde a maioria das pessoas investem, né? Então, resultado é o nome do jogo. A gente tem que ter resultado. Você tem que investir de uma forma onde você tem que otimizar o máximo possível os seus resultados e o seu tempo. Não adianta nada também você ter resultado e você passar 4, 5 horas por dia na frente do computador analisando o mercado. Você tem que ter uma forma de investir onde você gaste pouco tempo, porque afinal você precisa trabalhar para gerar renda para poder investir, né? E você precisa de rentabilidade, precisa de resultado, né? Então aqui eu tirei um print screen, eu mostro algumas rentabilidades recentes minhas enquanto a bolsa está patinando, não sai do lugar. A gente vê aqui, por exemplo, Banco ABC 28% de lucro, Ambev 27%, Bradesco 14%, CCR 25%, Lojas Renner 14%, Souza Cruz 20%, tudo isso em questão de poucos meses, uma fantástica rentabilidade. Então, isso é só para comprovar para você que o resultado é o nome do jogo e que se você aprender a investir de uma forma eficiente, você tem como ter grandes resultados. E isso faz muita diferença no seu futuro financeiro, no planejamento financeiro da sua aposentadoria, do seu plano para alcançar a independência financeira. Tá? Então era isso que eu queria conversar com você nesse primeiro vídeo, para você ter uma ideia do que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, sobre o que você pode aprender e como que isso pode impactar os seus resultados. Tá legal? Um abraço então, até o próximo vídeo.